Eu sou o Padre Alain e hoje, com muita alegria, vamos meditar o terceiro domingo do Advento, que é chamado Domingo da Alegria, né? Ou Domingo Gaudete, porque a razão desse terceiro domingo, a palavra-chave é extraída da antífona da Santa Missa de hoje, que é a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, eu insisto, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Então, o fio condutor desse terceiro domingo é a alegria, ainda que a gente não tenha razões ou motivos externos, né? As leituras vão dar o atributo, vão exemplificar, tá? E vão definir qual é a razão da verdadeira alegria cristã. Por que a gente se alegra tanto, né? A primeira leitura é tirada de Sofonias, São Paulo aos Filipenses, e João Batista vai ser a personagem hoje do Evangelho de São Lucas, que vão definir para a gente por que a gente se alegra, por que nós cristãos nos rimos. Por que rimos? A primeira leitura, Sofonias é um profeta que denuncia os pecados de Israel, né? Não como quem julga, senão como quem aponta o caminho de saída. Ele está exercendo a sua profecia mais ou menos no ano 7º antes de Cristo. Ele está no reinado de Josias, e saindo de um reinado muito complicado de Israel, que foi o reinado de Manassés, que introduziu o paganismo e tirou a sacralidade do culto, profanou o templo de Israel e tirou a devoção simples do povo, entronizando uma fé pagã de povos vizinhos, e trouxe aí muita maldade, porque o povo, por meio da magia, por meio da religião pagã, começou a fazer mal, né? Começou a fazer o mal, não viveu o objetivo da verdadeira religião, que é o bem. E aí, fazendo o mal, claro, uma pessoa que faz mal não pode atrair bem nenhum, né? A lei do retorno é uma verdade, quer seja no mundo físico, no mundo natural, quer seja no mundo espiritual. Eu dava exemplos algumas homilias atrás, né? Hoje você joga lixo no rio, amanhã o rio joga lixo em você. É a lei do retorno. E isso acontece mais ainda no mundo espiritual. O mal que eu faço volta para mim. Ainda que as pessoas hoje se esqueceram disso completamente. Sofonias anuncia o fim, né? Foi revogada a sentença que Deus tinha contra o povo. Deus decidiu perdoar o povo. É uma decisão, perdão, uma decisão da razão, tá? O coração intensifica, mas é a razão quem decide. E o motivo da alegria, né? Grita de alegria, diz o profeta, né? Um grito. É uma coisa muito explosiva, muito externa, muito... sai de dentro para fora, né? Grita de alegria, filha de Sião. Aclama, Israel, alegra, regozija-te o coração, porque o Senhor revogou a sentença contra ti. Deus está no teu meio. Claro, essa profecia encontra mais sentido ainda nas palavras do anjo a Maria, né? Alegra-te, a palavra é a mesma tradução, né? Caire, que vem do verbo cairo, e que vem do substantivo cara. Tudo isso significa alegria, tá? Mas caire também é uma expressão alegra-te, ou o que nós dizemos, que vem do latim salve, né? Salve, que é um convite à alegria. Essas palavras do anjo são um eco das palavras de Sofonia. Alegra-te, filha de Jerusalém, filha de Sião. O Senhor está no meio de ti, né? No meio de ti. Maria grávida tem Deus no meio dela, né? Então, essas palavras do anjo encontram aqui sentido nessa profecia de Sofonias, capítulo 3. Sofonias nos convida a uma alegria. Primeira razão da alegria em Sofonias. Então, para o profeta Sofonias, a alegria tem uma razão de ser. Deus me perdoou. Isso vem de uma amizade com Deus, isso vem de uma relação com Deus e a certeza de que voltamos à amizade. Deus tinha um atestado, um juízo, né, um processo contra mim, e esse processo foi rasgado, foi queimado, não existe mais, né? A primeira razão de ser da alegria no profeta Sofonias é a minha paz com Deus, a minha relação com Deus que foi restabelecida. O salmo de hoje é o cântico de Isaías 12, né? Grita de alegria, porque grande no meio de ti é o Santo de Israel.
E Filipenses, na segunda leitura hoje, é que vai conduzir toda a liturgia. Paulo está escrevendo a uma comunidade que lhe foi muito querida e que lhe ajudou muito, inclusive financeiramente, a comunidade de Filipos. E essa comunidade tinha uma peculiaridade, né? A generosidade. É uma comunidade muito generosa, uma comunidade que dá, né? Que abre as mãos, e que encontrou em Paulo um servo de Deus. Ele fez muito bem. Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso, tá? Paulo está em Éfeso escrevendo essa carta aos Filipenses. Mas um detalhe muito interessante vai fazer cair todos os nossos conceitos, todo o conceito que a gente tem de alegria, porque Paulo está na prisão, é isso mesmo que você ouviu. Paulo está encarcerado e vai morrer em pouco tempo. E escreve a carta da alegria. Toda a carta tem como conteúdo a alegria. Se você quiser saber por que a alegria e por que se alegrar, você lê a carta aos Filipenses. Estou lendo agora uma obra de Anselmo Green, A Alegria contra o Desconsolo do Nosso Tempo. Muito legal. Na verdade, o título original não é o Desconsolo do Nosso Tempo. Na verdade, o título original é A Alegria que vai ser plena. Die Freude wird vollkommen sein. Ou seja, a tua alegria vai ser plena, a sua alegria vai ser completa. Onde ele define, né? Onde ele faz uma exegese da carta de São Paulo da alegria. A carta por excelência da alegria, onde estão os verdadeiros atributos da alegria, a razão de ser da alegria, é a carta aos Filipenses. Só que é uma carta do cativeiro, ele está preso. Aí surge uma pergunta: será que alguém preso tem uma razão para se alegrar? Você, se estivesse hoje na prisão, né, sistema carcerário brasileiro, por exemplo, sabendo que você vai ser executado em alguns dias, jamais você escreveria uma carta da alegria, meu querido. Eu também não escreveria. Escrevi uma carta totalmente deprê, senão com muitos palavrões e com muito desabafo, né? Ninguém se alegraria num contexto que está vivendo Paulo. Porém, aí que entra o atributo, a beleza, o adjetivo da carta aos Filipenses. A razão de ser da alegria não é circunstancial. Ou seja, para São Paulo, a alegria não encontra o seu fundamento fora, senão que dentro. Porque fora de nós, a tendência é piorar cada vez mais. O que a gente está vivendo, eu não preciso te lembrar do contexto político que a gente está vivendo, eu não preciso te lembrar do contexto sociológico, histórico, religioso, está tudo mal, né? No âmbito da saúde, os psiquiatras afirmam agora, o dado oficial é de que 7% da humanidade sofre depressão, né? Que é uma doença psicossomática, de cunho ansioso, não tem nada a ver com o espiritual, tá? Doença é doença, mundo é físico, mundo espiritual é mundo espiritual, mas tem o seu reflexo também e condiciona e também respinga também no mundo espiritual e vice-versa, o mundo espiritual também no mundo físico, tá? Ou seja, o mundo está triste, as pessoas estão tristes. Bom, eu estou vivendo numa cidade que é campo, onde não tem muito entretenimento, não tem nada. As pessoas são muito idosas e as pessoas são muito tristes, muito tristes. Você escuta lamento o dia inteiro, lamento. Que a vaca morreu, o cabrito morreu, o marido morreu, todo mundo morreu, tá tudo mal, tudo de mal a pior. O governo que piorou, agora graças a Deus a coisa vai melhorar, assim dizem, né? Mas estava mal, tá tudo mal, o tempo tá mal, o rio tá mal, o verde está mal, a árvore está tudo mal, né? Circunstancialmente falando, a gente tem 1000 motivos para a gente entrar dentro do quarto, ou a gente agarrar um tiro na mente, ou a gente está de total deprê e ver que não há razão para eu me levantar e sair do meu quarto hoje. Mas, segundo São Paulo, e no conceito paulino de alegria, a alegria não é circunstancial. A alegria está dentro, e a razão é simples. A minha relação com Deus, eu tenho um Deus dentro. Isso me dá uma potência tão grande que eu ainda não sei do que eu sou capaz. Quando uma pessoa se dá conta de que ela tem Deus dentro, e esse Deus é um Deus do impossível, e é um Deus que assuma omnipotência,
a gente acaba se dando conta de que essa omnipotência está em nós, né? E que a gente pode, todas as coisas são possíveis quando Deus está dentro, né? Não é que eu sou um Deus, isso é panteísmo, é que Deus está em mim. Isso aí me abre um leque de possibilidades dos quais eu ainda desconheço. Se Deus está em mim, isso me enche de uma alegria tão grande que o circunstancial acaba não influenciando mais dentro. Claro, a gente tem motivo para a gente entristecer. Por exemplo, vou falar, por exemplo, aqui, hoje eu enterrei um jovem. Claro que essa família vai passar o Natal triste, é óbvio. Claro que isso tem um tempo, o luto ele tem um certo tempo, não vai ser a vida inteira. Mas eu não consigo falar de alegria para essa família. Claro, ela está vivendo um contexto momentâneo de tristeza. Quando quem recebeu uma notícia de doença, quando quem recebeu um atestado de câncer. Claro que o momento é de tristeza, mas isso é um momento, né? Dentro de si a gente encontra uma força, uma fonte inesgotável, ou seja, não se esgota, que me transmite muita alegria, ou ao menos a paz, ou ao menos a confiança. Essa é a alegria que está dizendo São Paulo, né? Hoje, São João, no Evangelho de Lucas, São João Batista aparece dando 3 caminhos, 3 passos rumo à alegria. Primeiro, uma pergunta também conduz o Evangelho. O que devemos fazer, né? 3 tipos de pessoas se encontram com João Batista na fila do batismo e pergunta: o que eu tenho que fazer agora? O que devemos fazer, né? É a pergunta das pessoas hoje: o que eu faço? É a pergunta clássica da direção espiritual, da confissão, do mundo cristão, do mundo sociológico, do mundo histórico que a gente está vendo. O que a gente tem que fazer? O que me toca, o que me compete fazer? Onde eu sou responsável? O que eu posso fazer para mudar? João Batista aponta, né? O primeiro caminho: o que tenha 2 túnicas, que dê uma ao que não tenha. Ou seja, o caminho da solidariedade. Se tem 2, dá 1. Se tem 3, dá 1,5. Se tem 4, dá 2. O caminho da solidariedade, ou seja, solus dare. Dar, sem esperar receber. Uma coisa que nos tira muita alegria é a expectativa, tá? Já vamos entrar nesse aspecto. Segundo passo, segunda pergunta que faz João Batista, né? Os publicanos. O que devemos fazer? Ele diz: não cobre mais do que foi estipulado. Ou seja, o caminho da justiça, o que é justo. É justo que a coisa seja assim. Não é justo que a coisa seja assim. Dá a cada um o que lhe compete. Não dá ao que não merece o que não lhe compete, e dá o que merece o que lhe compete. Não é justo. A gente não está vivendo questão de justiça. A gente não está vivendo, nem no Brasil, nem no mundo, questões justas. É injusto que um pai de família receba o que está recebendo, e é injusto que uma pessoa que joga bola ganhe milhões. É injusto. É injusto o que a política está fazendo com o Brasil. É injusto ver alguém passando fome. É injusto ver uma criança na rua sofrendo, abandonada. É injusto. É muita coisa. Eu ficaria aqui citando até a eternidade quanta coisa é injusta que a gente está vivendo, o que você esteja passando agora, um momento injusto. São João afirma que o que faz a justiça não pode ser alegre. Muitas vezes a razão da nossa tristeza é a nossa injustiça que cometemos, tá? Isso é uma verdade, fica em um exame de consciência. Talvez, uma coisa que me está entristecendo muito foi uma justiça cometida, né? Ou que eu estou vivendo, ou que me estão fazendo. Mas fica tranquilo, querido, que o que é de cada um virá. Terceira pergunta que faz a João Batista, e ele responde, né, os magistrados aí. Aqui tem o texto, deixa eu traduzir aqui para você. O que devemos fazer? Bom, contente-se com o seu salário, tá? E faça, aliás, João condena a violência. Não façam violência. Ou seja, o caminho da não violência, o caminho da paz. O terceiro passo para encontrar alegria é a busca da paz, né? Se eu posso evitar uma guerra, eu fico quietinho na minha, eu não entro em guerra e conflito desnecessário. Eu não estou falando aqui de uma falsa paz, de um irenismo hoje, daquele que não se intromete em nada, daquele que não fala nada, daquele que está indiferente. Não, isso não é paz, tá? Isso é indiferença.
João não nos convida à indiferença, porque o indiferente ele não tem paz, é falsa paz. No fundo, quando a gente se envolve com as coisas, a gente fica furioso, a gente se decepciona, mas a gente está envolvido. Tá? O Papa Francisco tem dito uma coisa interessante: eu prefiro uma igreja machucada porque se envolveu com o mundo, porque falou, se meteu, se intrometeu, meteu a cara, saiu, se relacionou, do que uma igreja que não se intromete, uma igreja que não fala, uma igreja que não se desafia, uma igreja que não se comunica e não se relaciona com o mundo. Então, uma igreja autista, ele chama assim, né? Prefiro uma igreja machucada porque se relacionou do que autista porque não se relacionou. Então, o indiferente, ele não tem paz nem alegria, mas ele busca a paz por onde ele passa. Então, os 3 caminhos de São João para a paz e para a alegria são esses: a solidariedade, a justiça e a não violência, a paz. Falava da expectativa, né, que diz São João. Uma das razões da nossa grande tristeza hoje, eu falo por conta própria, é a expectativa. Eu esperava que. E, na verdade, quando a gente deposita demasiada expectativa sobre coisas, ou sobre pessoas, ou sobre o futuro, a gente decepciona e chora mesmo. Porque a gente espera que a nossa alegria, a razão da nossa alegria hoje, infelizmente, está no futuro, né? Eu espero ser alegre, eu vou ficar muito alegre quando a solteira diz, quando eu me casar. O pobre diz, quando eu enriquecer, né? O que não tem diz, quando eu ganhar. Nossa alegria está muito no amanhã, né? Quando amanhã eu receber meu salário, eu vou comprar isso, eu vou ficar muito feliz. Quando eu tiver isso, quando eu me formar, quando eu tiver o meu canudo na mão de formatura, quando eu tiver um esposo, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver dinheiro, quando eu me mudar para, quando eu for isso. E, na verdade, por isso a nossa tristeza. A nossa alegria não depende do amanhã, depende do hoje. A nossa alegria não está relacionada a destino onde chegar, senão o modo como eu viajo. Ou seja, está mais relacionada à estrada que o destino, a nossa alegria. Não depositar muita expectativa nas pessoas. A gente hoje está muito triste porque a gente esperava que as pessoas fizessem isso, esperava que os outros me respondessem, esperava que os outros me amassem, esperava que os outros me fizessem. E se a gente esperar demasiadamente dos outros, se a gente esperar, como agora voltando à carta de Paulo, que a alegria seja circunstancial, eu nunca vou ficar feliz, né? A razão é simples. Deposite esperança em Deus e em você mesmo. Não espere tanto dos outros. Não espere que os outros te façam. Espere em Deus, né? Quando Deus é a nossa razão, quando a gente ama a coisa certa, a gente tem muita alegria. Outra última causa, e aí que termino a nossa grande tristeza hoje: amar a coisa errada. Paulo Ricardo, escutando a sua homilia, ele falou uma coisa muito certa. O triste é aquele que ama a coisa errada. O alegre é aquele que ama a coisa certa. Ou seja, quem é o triste? Aquele que faz a alegria dele depender do material. Ele ama a coisa errada, ele ama o dinheiro, no fundo, ele ama mais o salário dele que a família, que é a vida. Então, a alegria dele vai sempre depender do financeiro. Ou seja, ele vai ser eternamente triste, porque um dia o dinheiro acaba. A pessoa que deposita a esperança e que ama mais o corpo que a vida, que a alegria, que o sorriso, que a paz e que o próprio Deus, ele ama mais o corpo. Um dia ele vai se entristecer profundamente, porque a beleza dele tem os dias contados. O corpo tem os dias contados. O corpo é finito, né? A nossa finitude vai tirar a nossa alegria. Quem ama, por exemplo, o mundo vai se decepcionar, porque o mundo é corruptível, o mundo é corrupto, né? Porque tudo vai se corromper, tudo um dia virá pó. Ao que ama Deus, esse nunca vai se entristecer. Por quê? Por mais que as coisas lhe vão atacar, lhe vão atirar momentaneamente alguma alegria ou outra, mas não pode tirar dele a alegria principal. Por quê? Porque Deus não morre, não murcha, como diz São Paulo, a esperança não decepciona. Quando a gente ama a coisa certa, a gente tem muita alegria, viu? Quando Deus está dentro da gente, as coisas podem acontecer, o mundo pode desabar, perco isso, perco aquilo, mas o sorriso no rosto, meu querido, se queres vencer na vida, deves fazer como os sábios. Mesmo com a alma partida,
manter o sorriso nos lábios. Esse foi um versinho que eu decorei quando era adolescente, saindo da infância para a adolescência, que eu nunca mais esqueci. É verdade. As coisas estão de mal a pior, mas o que está dentro de mim é mais, né? E para terminar, nem todo mundo teve acesso ao texto que eu publiquei, que fez bem a muita gente e fez bem a mim mesmo, que é a filosofia do galinheiro. Não ria, que é isso mesmo que você escutou. A filosofia do galinheiro. É a razão da minha alegria e a razão da alegria de muita gente de saber que o que é nosso virá. Eu vou te contar o que aconteceu. Quando eu era criança, eu fui criado no meio da serra, em Petrópolis, né? Entre o que liga a Baixada Fluminense a Petrópolis. Aquela serra, passei grande parte da minha vida, né? Cheguei ali aos 9 anos e ali me criei até a entrada ao seminário. Minha vida inteira foi ali, né? E fui criado em meio verde, meio mata, e meio a despreocupação, né? Em meio aos animais. A gente tinha muito bicho, tinha que cuidar dos bichos todos, né? E quando eu passei da adolescência para a juventude, eu quis estudar de noite, porque eu não suportava estudar de manhã com os adolescentes, porque eles não tinham papo, não tinham cabeça, não tinham inteligência, não tinham nada. Estar com adolescente era insuportável. Então eu queria estar com os adultos. Minha mãe deixou eu passar para o turno da noite, mas aí eu teria que trabalhar durante o dia, trabalhar em casa, né? Cuidar dos bicharada toda, capinar terreno, plantar, tirar mato, cuidar da galinha, cuidar dos patos, cuidar dos porcos, cuidar dos cabritos, cuidar dos macacos, cuidar do cachorro, cuidar dos gatos. Todos esses bichos eu tinha em casa, sem exagero e sem mentir. E eu tinha que cuidar dos bichos o dia inteiro. Acontece que, quando chegava mais ou menos, eu tinha que soltar as galinhas de manhã e no final da tarde eu tinha que prender as galinhas. Só que um fato inusitado sempre acontecia. A galinha tinha asa, não tem como você correr atrás de um bicho que tem asa. Ela além de correr mais que você, ela voa. Então, eu passava o final da tarde inteiro quando eu entrava daquelas bichas e não conseguia, pegava uma e outra, né? E depois botava no galinheiro, fechava a porta. E o que acontece? Quando eu cheguei para a escola, eu não conseguia prender todas. Eu suava, ela voava mais alto que eu, né? É inalcançável você que é humano e que não tem asas, tentar alcançar aquilo que tem asas, né? Você chega a essa conclusão lógica, ainda sem estudar filosofia. Quem não tem asa não pode alcançar o que tem asa. Uma coisa é que está no solo, outra coisa está no ar. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, né? Minha mãe me ensinou, calma lá, deixa a porta do galinheiro aberta, porque no final do dia, antes do pôr do sol, antes que escureça, elas vêm sozinhas. Elas vêm sozinhas? Sim, elas vêm. Então, eu comecei a deixar a porta do galinheiro aberta e fazer experiência. Primeiro eu comecei a vigiar, depois eu já perdi essa atitude. Só era chegar lá e ver que uma ou outra, devagarinho, ia voltando. Ela ia para longe, ela entrava mata dentro. No finalzinho do dia, ela sabia onde era a casa dela, sabia o rumo dela e voltava e entrava. Quando eu chegava, no final do dia, antes de ir para a escola, estavam todas lá no puleiro, todas, uma a uma, cada um tinha um nome, eu chamava cada uma pelo nome. Ali eu rezava, ali eu falava com Deus, lá no galinheiro que eu desenvolvi a minha fé, né? Foi lá naquele lugar simples e pacato que eu me relacionei com a suma onipotência e a quem chamamos Deus, né? Foi ali que não foi na igreja, não foi com pessoas, não foi na natureza, foi ali, né? E o que acontece, mesmo porque as galinhas, desculpa esse parênteses, mesmo que as galinhas não fazem mal, tá? A gente, humanos sim, e na igreja também. Ali eu me relacionei com Deus e ali eu fiz a experiência máxima que você pode fazer na tua vida, é a certeza de que o que é teu virá à tua mão. Antes do pôr do sol, na minha vida, o que é meu vem, né? O que é teu virá. O segredo é simples, deixar a porta aberta. Quando você deixa a porta aberta, a galinha volta. Que experiência magna! Isso contribuiu para o meu sacerdócio e vai contribuir para toda a minha vida. O que é meu, eu não preciso correr atrás. Claro, eu preciso correr atrás em que sentido? O esforço de ir até lá e abrir a porta. Esse é o esforço. Mas o que é meu vem. O que é meu vem. O que não vem, porque não é meu. E se veio e foi, é porque não era meu. Quando que a gente vai aceitar isso? Aceitar isso é o motivo da nossa máxima alegria. Aceitar que as coisas venham naturalmente
E aconteça naturalmente que a providência divina tudo rege o mundo, rege o universo, e que um dia as galinhas voltem ao meu puleiro. Uma a uma, nenhuma vai faltar, tudo que é meu vem, disse Santo Agostinho no século IV. Então, antes do pôr do sol, tá? Ou seja, antes do meu pôr do sol, antes do sol da minha vida se pôr, o que é meu vai vir. Isso aí, meu filho, ninguém pode tirar, ninguém vai tirar, tá? Nem Deus vai tirar, porque é o desejo dele, nem o demônio pode tirar, nem o homem pode tirar. Se tirou, é porque não era meu. Então, desejo a você, nesse terceiro domingo de Advento, muita alegria, muito riso fácil. Aproxime-se de pessoas que te façam rir de maneira espontânea, nada forçado, ria mais. Encontre razões para se alegrar, encontre motivos da tua alegria, entre dentro de você mesmo, desnude-se, dance, ria, faça palhaçada mesmo, aproxime-se de pessoas leves, nada de pessoas tóxicas que se aproximam com tristeza, que choram o dia inteiro, nada disso. Está enfermo? Vai buscar um tratamento, busque um médico. Está em depressão? É clínico, é médico, é auxílio. Mas pense que há muita coisa que está no mundo espiritual e não físico, viu? Talvez você esteja amando a coisa errada. Por isso a tua tristeza, por isso a tua lágrima. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude a amar as coisas certas. Que eu ame a coisa certa, que eu ame a pessoa certa, que eu ame o certo, né? E que São João Batista nos ensine a amar a justiça, a solidariedade e a paz. Que desça sobre você a minha bênção e que te encha o pulmão e o coração de muita alegria e de muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.